Chateado. Tava lá das 7 às 9. Das 7 às 9. Boa. Então, Vinícius, Sim. pode começar. Vou começar. Pode começar, Igor. Luan, Tempo. começou. Gente, eu vou ter que ficar em pé, gente. Vocês me desculpam. Tá, eu não consigo ficar parado. É o seguinte, meu nome é Vinícius, eu sou de Palhoça, uma cidade perto de Florianópolis. Eu tenho 29 anos, eu falo rápido, sem cronômetro. Com cronômetro é pior ainda. E ele tá aqui no meu pé. Já falei 17 segundos. No meio, desculpa, Júlia, foi mal. Então, eu falei que eu sou de Palhoça, tenho 29 anos, sou casado com a Aline, que está em algum lugar aqui, ali. E eu moro hoje em São Bento do Sul. Eu vou falar um pouquinho sobre liderar ministério da minha visão. Cada um deles vai falar um pouco da visão deles e eu vou falar da minha. Quero só deixar claro que eu estou muito feliz de estar aqui, porque o Bebeto é meu amigo desde que a gente nasceu, quase. E o Marcel é uma grande inspiração, enfim, uma pessoa que eu... Tamo junto. É isso aí. É um querido. É muito bom. Então eu estou numa roda bem legal aqui, a Bárbara também. Eu sou legal? Tu também é legal, sim. Eu quero falar um pouco sobre... Bebeto, esse negócio não funciona. Funcionou, tá funcionando, que legal. Eu vou falar sobre liderando o Ministério de Arte. Tem um projeto ali, mas eu vou falar disso depois. Morreu. Tá morrendo. É o seguinte. Minha vida está resumida em música. Aos 7 anos de idade, minha mãe olhou para mim e eu estava tocando vassoura na frente do espelho. Eu peguei a vassoura, deitei ela assim e comecei a tocar. E uma música alta tocando, ela falou assim, eu preciso botar esse menino na aula de música. E aí ela foi, na primeira vez o professor recusou. Na semana seguinte ele recusou de novo e falou, eu não aceito crianças. Na terceira semana eu fui de novo, com um violão agora. Ele disse, eu não aceito crianças nem que tenha violão. E na quarta vez ele disse, talvez eu aceito. Vamos tentar semana que vem? Cheguei lá, com 7 anos, e eu não parei mais de tocar nunca mais. Até que eu toquei ainda há pouco, né? Então eu não parei mais. Ele disse com 12, Vini, eu não consigo mais te ensinar nada, você já sabe mais que eu. Eu saí dali e fui para outro professor. Dali eu fui para a faculdade de música. E aí eu cheguei na minha formação. Eu me formei na faculdade de música, licenciatura em música, em 2016, já fez 8 anos, estou bem velho já. E cursos fora, muitos cursos, porque você não pode ficar restrito ao currículo da faculdade. Se você vai para a faculdade ainda, não faça isso. Se você está na faculdade, abra os seus horizontes. E se você saiu dela, tenta complementar agora, ainda dá tempo. Só que, quem aqui já saiu? Quem já saiu da faculdade? Levanta a mão. Você saiu da faculdade 100% certo do que você ia fazer? Não. Saiu, Piton? Ah, vai ser pastor, tá. Beleza, show. Não tem muito para onde fugir, é isso. Mas eu saí, e sabe o que aconteceu? Eu fiquei 1 ano sem fazer nada. Eu estava totalmente frustrado, porque eu escolhi música. Não faz sentido. Eu não tenho nada para fazer agora, eu não sei fazer nada. Mentira, eu sabia fazer muitas coisas. Mas eu fiquei... Ai, meu Deus, eu não tenho uma empresa, eu não tenho um trabalho, eu não tenho onde ter dinheiro. E eu fiquei 1 ano parado e meu pai falou assim, a gente vai abrir uma escola de música para ti. Abri uma escola de música, não me realizei como professor. Fui chamado para trabalhar com trilha sonora para desenho animado. Trabalhei por 4 anos, estava feliz. E aí um dia, dando aula, dia 2 de setembro de 2020, recebi uma ligação. E a ligação me disse, Vini, a gente precisa de um professor para o nosso projeto. Aí eu falei, ah é? Quando começa? Aí a pessoa falou assim, amanhã. Aí eu falei, nossa senhora. Onde que é? São Bento do Sul. Tá, dá para fazer. Comecei a trabalhar aqui na FLT. E aí, desde 2020 eu estou aqui liderando um projeto de arte que eu não vou falar o nome, porque todo mundo diz, Vini, você só fala disso. Vini, você só cita essa palavra. Eu não vou citar. Tá? Só no final. E aí, desde então, os caminhos da minha vida se misturaram muito loucamente. Eu continuei trabalhando nas frentes de trabalho que eu já tinha, dando aula, fazendo trilha sonora e no projeto cultural que acontece em algum lugar desse lugar aqui. Eu não vou falar o nome também. Só que daí ficou muito difícil a vida. E eu comecei, meu Deus, eu viajava toda semana. O trajeto dura 3 horas, mas eu viajava às vezes 8 horas para vir. Mais umas 8 para voltar. E eu fiz isso toda semana por 4 anos. E esse ano eu vim morar em São Bento do Sul. E agora o que eu levava 8 horas, eu levo 12 minutos. É ótimo. More perto do seu trabalho.
Depois que os meus caminhos se encaminharam para esse ministério, eu comecei a perceber algumas coisas. Eu pensei assim, nossa, eu me formei em música. Nossa, eu sou bom tocando. Eu sei fazer bons arranjos. Eu escuto música o tempo todo, como diz o Marçal, a gente estuda o tempo todo. E aí eu pensei, tá, mas eu não me preparei, sabe para quê? Para gerir pessoas. Coordenar um grupo de pessoas. Na igreja e fora dela, a gente tem que estar sempre em contato com pessoas. Aqui hoje a gente tem uma equipe trabalhando e a Bárbara precisa gerir essas pessoas. Ela manda mensagem o tempo todo no WhatsApp, dizendo, faz tal coisa. Ela acabou de me dizer, põe o cronômetro para tanto. Isso é gerir pessoas, mas às vezes a gente tem que ir com calma. E eu não sabia muito bem fazer isso no começo. E esse para mim, já falando da palavra grande que está aqui, ministério para mim é um dos grandes desafios, talvez o maior do ministério. Porque não basta a gente saber fazer. Eu sei tocar. Mas eu não sabia falar com as pessoas e ser uma pessoa boa para dar uma ordem. Por exemplo, Igor. É sempre assim. É toda semana esse nome. Ou então, Lizzie. Tipo, eles são a minha Alexa, gente. Eu falo, Alexa, anotar tal coisa. Eles anotam e acontece. Mas se você faz isso de um jeito autoritário, de cima para baixo, dá ruim. E eu fui trabalhando na minha vida e na minha cabeça como gerir pessoas dentro do ministério. Outro problema, ministério de arte. Quem aqui é artista? Não é possível. Não é possível. Eu falo muito essa frase, não é possível. Vai levantar a mão? É. Gente, todos aqui somos artistas. Você gosta de bater foto do pôr do sol? Quem gosta de bater foto do pôr do sol? Eu acho lindo o pôr do sol. Sabia que você bater naquela foto, você foi um artista? Fotografando a arte de outra pessoa, do maior de todos os artistas. Lidar com um artista é um problema. Ego. Coração, ai, por que você falou assim comigo? Não, não faça isso. Eu sou um artista, você tem que respeitar o meu coração. Não, não tem essa. Só que a gente tem que saber com quem a gente está lidando. E grande parte do meu desafio hoje, eu sempre tenho falado para as pessoas, o Vini diretor musical, ele está atrás, bem para trás, do Vini gestor de pessoas, hoje. Eu gasto muito mais tempo da minha vida hoje de ministério, porque, sim, ministério, eu botei no final, mas cumprir a grande comissão de falar de Cristo a todas as nações tem a ver com o ministério. E o meu ministério faz isso fora da igreja. E eu vou citar o nome só por último. Não posso, tá vendo na boca para falar, eu não posso falar. E aí, a gente tem que gerir pessoas e isso fica atrás do que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente tem que varrer o chão. E se a gente não fizer isso com amor, com gosto para levar, porque isso vai te ajudar a levar a palavra de Deus para frente. Isso é ministério para mim. Então, hoje a minha dificuldade está, e isso eu assumo aqui publicamente, mas todo mundo sabe que é difícil lidar com pessoas. A gente no trabalho tem que lidar com pessoas, a gente na escola, quem está na faculdade, você tem uma turma, você tem que trabalhar com pessoas. Para mim esse é o grande mistério do ministério. E, aproveitando que o Marçal falou, que a gente tem que consumir arte, chegou a hora. Eu estou falando do projeto Arte para a Vida. A gente acontece nesse espaço. Esse palco é do projeto Arte para a Vida. E a gente vai passar por muitas cidades. Isso aqui não é merchan, eu guardei 2 minutos da minha fala, faltam 1h39, para falar do musical. Nosso musical, esse ano, vai falar de perdas. Quem é que já perdeu alguma coisa, alguma pessoa, enfim. Eu sei que o nosso estado é muito atingido por perdas. Só pensar em enchentes. A gente vai falar de coisas desse tipo esse ano. Eu queria muito te motivar a estar conosco. A gente tem uma turnê grande. Não tão grande quanto eu queria, mas maior do que poderia, talvez. A gente vai apresentar aqui na sexta-feira dessa semana próxima e sábado, em São Bento do Sul. Dia 14 de setembro, em Rio do Sul. Dia 21 de setembro, em São José. Dia 28 de setembro, em Pomerode. Dia 19 de outubro, em Blumenau. E dia 9 de novembro, no YouTube. 9 de novembro, marca na sua agenda, 9 de novembro. Consuma a arte, se você quer fazer arte, para o reino, a partir dele, na igreja e fora dele. Amanhã de manhã a gente tem uma roda de conversa com 3 pessoas que são cristãs e trabalham fora da igreja. Como é que é isso? A gente vai ver amanhã. Certo? Eu não sei se eu falei coisas úteis para você, mas pense um pouco sobre isso. Ministério é gerir pessoas fazendo o que elas fazem de melhor. Às vezes nem sempre é o que elas fazem de melhor. Mas pense isso para a sua vida, para o seu ministério na igreja e fora dela. Show.
Faltou 17 segundos, eu vou ficar em silêncio por 15 segundos. Não, tô brincando, vai, Bebeto. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Desde quando eu cheguei aqui ontem, eu já escutei umas 3 vezes. Tu que é o Bebeto? Eu fico até com medo, cara. Fico até com medo do que o pessoal fala. Mas vou falar um pouquinho de mim rapidinho. Eu tenho uma empresa de produção de audiovisual. Eu falo que a gente é um estúdio criativo. E eu trabalho para a BMW, eu não trabalho na BMW. Isso tem uma diferença bem grande. Esse mês O que é BMW, Bebeto? Oi? Tem gente que não sabe o que é BMW. É uma marca de carro e de motos bem legais. Bem legais. Obrigado. Sim, eu já andei, já me levou para andar. Já Vai. levei para andar. 10 segundos, vai. Show. E fez 10 anos agora que eu trabalho para eles e eu cuido da parte digital, audiovisual e também um pouco da parte de experiências deles. E isso fez com que a minha carreira profissional foi com que a gente aprendesse cada vez mais, quando eu falo eu, é a minha equipe toda, né, a empresa toda, e que a gente conseguisse cada vez mais entender como chegar nas pessoas. Isso foi muito engraçado, porque eu também toco batera, tanto que o Vini fala que a gente tem a vida toda aí, vida toda, 17 anos. 17 anos que a gente toca junto. Então, eu toquei bateria por muito tempo, até que chegou um momento que eu senti que Deus falou para eu sair do palco e ir lá para trás. E daí eu comecei a fazer a parte de produção. O Encontrão Nacional de 2017 eu fiz a produção dele, eu fiz a produção do JN de 2018 e também estou fazendo a produção do 2024 agora, JN, que vai ter em novembro. E é muito legal porque não tinha produtores na igreja. Então, todo esse gatilho da multimídia e de tudo que a gente vai acabando aprendendo no meio profissional, eu trago para dentro da igreja. Eu até falei, eu acho que foi essa semana, eu falei para a pastora Marta lá de Campinas, eu disse que a BMW me proporciona eu ter o meu sustento para eu conseguir vir para cá sexta-feira na maior tranquilidade, eu dedicar o meu tempo que eu tenho para trabalhar na igreja, porque graças a Deus a gente consegue viver aí de forma confortável e eu agradeço muito isso. E eu queria... Amor, consegue passar para mim? Pode passar outra também. Não, essa daí mesmo. Eu queria deixar uma frase bem... Polêmica. Estamos realmente cumprindo o nosso papel de levar a mensagem de Cristo ou estamos apenas falando para quem já está convencido ou acomodado nos bancos? Para ser bem perturbadora mesmo essa frase. Eu acho que a gente vem de uma igreja que tem um contexto bem tradicional e a comunicação ao decorrer dos anos, elas mudaram. A gente antes mandava carta, depois a gente mandou fax, depois a gente mandou e-mail, hoje a gente mandou WhatsApp. E as coisas vão mudando. E eu sempre gosto de falar que a gente não discute algumas coisas, que é tipo, a Bíblia a gente não discute. Agora, a forma que a gente comunica, a gente pode conversar. A gente pode discutir e a gente pode mudar. Então, eu vou trazer 5 pontos, porque a minha TDAH não deixa, então eu trouxe 5 pontos aqui, para eu não esquecer. O desafio número 1 todos são expert em comunicação. A galera que trabalha com mídia e multimídia aí da igreja é engraçado, porque quando a gente vai discutir algum assunto, parece que todo mundo é expert nisso. Todo mundo sabe disso e todo mundo quer dar pitaco. Alguém já passou por isso ou ninguém nunca passou? Né? Todo mundo quer dar pitaco. Então, isso daí é um dos nossos maiores desafios, a gente defender o que a gente realmente acha que tem que ser feito ou entende que tem que ser feito. O desafio número 2, convencer a importância de ter mídias nos tempos atuais, que eu acredito que muitas comunidades têm dificuldade de defender para o seu presbitério, para a sua diretoria, a importância que tem e que tem que se investir nisso, e às vezes isso envolve financeiro e também intelectual, da galera aprender e querer saber mais. Esse daqui é um desafio que acredito que seja todos os ministérios da igreja, que é o comprometimento, que é o mal de todos, né? É o mal de todos. Eu até usei um exemplo aqui, o grupo do WhatsApp da transmissão da igreja de Campinas, 21 pessoas. Tem 21 membros. E a gente precisa de 3 pessoas para fazer um culto acontecer. E às vezes a gente não tem 3 pessoas. Então, não é só com vocês que acontece isso. Acontece em todos os lugares. E o desafio número 4 é capacitação. Seja e faça sempre o melhor. Eu acho que ninguém gostaria de ouvir um louvor de um culto com um violão desafinado ou alguém que talvez não saiba tocar. Ou um baterista que erra a convenção. Eu errei. Então, gente, capacitação, sempre buscar cada vez fazer o melhor. E hoje a gente tem um professor que é muito legal, que é o YouTube. O YouTube, ele te ensina tudo que tu quer.
Eu não sou expert em tudo, eu gosto de trabalhar. Eu saí da operação da minha empresa há alguns anos já, eu fico mais na parte de planejamento. Viva a Júlia! Viva a Júlia, ali ó, minha esposa maravilhosa, que entrou na parte de operação da Holy. E a gente precisa ter boas pessoas boas e capacitadas, e a gente só mexe as pecinhas do xadrez de acordo com o que acontece a necessidade. Então, capacitação hoje não é desculpa. Tem de forma gratuita e de forma com muita qualidade para qualquer um que queira fazer. Tanto que às vezes tem vídeos que a gente recebe para fazer, a gente olha, meu Deus, como é que se faz isso? Joga no YouTube que ele ensina como é que se faz. E o quinto e último desafio, em meio ao mundo digital, como tornar a palavra de Deus relevante e atrativa. Eu acredito que toda a galera aí da mídia, isso é um desafio que a gente tem. E outra, sem a gente perder a nossa essência, né? Sem a gente perder a nossa base, sem a gente, às vezes, mudar muito, sair muito fora do que a gente aprende, a nossa teologia. Então, eu acredito que esses são os 5 desafios que aí a galera, a liderança no meio da multimídia tem, e que também não foge muito do que o Vini falou. E acredito que o Marcel vai complementar. Eu acabei antes. 6 minutos só. 6 minutos. Parabéns. Disso. Isso é ótimo. Por causa do tópico, tá? Sim, eu sei. sei Você não lá. estava falando de macarrão, certamente. Posso roubar os outros minutos? Pode, dele? já claro. Começa daí, vai. Não, começa em 10, depois a gente pode falar mais. Isso, pode boa. Boa, melhor essa aí. Se deu mal aí, Marcelo. Recomeçou aí? Beleza. Beleza, gente. Então, queria começar dizendo que é um prazer estar aqui com esses caras, porque a gente tem caminhadas de vários anos já. E poder compartilhar uma fala assim, para mim é um sinal do que eu vou falar nesses 10 minutos, né? E eu queria ligar isso com aquela pergunta de hoje de manhã, do que você está fazendo aqui. Muitas vezes, quando a gente está, que nem a história que o Vini contou, é uma história em que a gente acha que vai fazer uma coisa e depois percebe que aquilo é só a ponta do iceberg, né? Que tem todo um universo por trás daquilo. A gente acha que ser guitarrista é só tocar. E ser guitarrista é fazer um monte de coisa. Depois você não é mais guitarrista, você é arranjador, você é diretor, você... Mesma coisa com o Bebeto, né? Eu gosto de editar vídeo, mas isso acaba não sendo o dia a dia, que é muito mais estratégico. Então, às vezes, a gente não tem noção do que está fazendo aqui, e daí a gente acha que chega numa resposta sobre o que a gente deveria estar fazendo aqui, e daí 5 anos depois vai ver que a gente não é aquilo que a gente achou que estava fazendo. Então, boa sorte. Eu sou músico, eu quero sentar embaixo de uma árvore, tocar violão, esperar cair a maçã, pegar a maçã, comer e continuar tocando. Eu cheguei a perder voo internacional no aeroporto de Guarulhos porque estava tocando. Eu e um amigo, a gente foi fazer um projeto fora do Brasil e começamos a tocar violão em Guarulhos e o improviso estava bom, e quando a gente viu, nosso avião tinha decolado. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que o que Jesus está querendo dizer com a parábola dos talentos, né, não tem nada a ver com talento, né, a gente lê a palavra errado. Basicamente, um resumo daquela parábola é de que servo bom e fiel, você fez bem um negócio, eu vou te dar um negócio maior, um problema maior para resolver. Basicamente é isso, né? A gente vai criando espaços de desenvolvimento artístico, profissional, que vem com uma responsabilidade maior. Então, às vezes, isso acontece organicamente e você tem tempo de se adaptar. Às vezes, como é o caso daquela ligação que você recebeu, muda tudo, né? E muda tudo em pouco tempo. E é impossível estar preparado para todas as viradas da história que vai acontecer. Mas o que você pode fazer é ter uma atitude de escuta, uma atitude aberta, e entender que a ética é o compromisso mais profundo da liderança. Não é o sucesso do projeto, seja lá qual for o sucesso do projeto, né? Quando a gente, por exemplo, está na música, eu comecei a liderar pessoas por inevitabilidade. E uma das coisas que eu pensei foi, cara, eu não sei liderar pessoas. Mas daí, ao liderar pessoas, eu percebi que eu sabia liderar pessoas, por exemplo, por causa do ensaio, né? Se você está no ensaio,
aquilo é uma micro-realidade de relacionamentos, de demandas, de uma coisa que tem que acontecer, de um produto que se está construindo, e você aprende a lidar com as personalidades, com as demandas técnicas, com a logística. Eu aprendi muito estando em turnê, né? E por exemplo, trabalhando com técnico de som na Alemanha, que trabalham de um jeito diferente do que os técnicos de som nos Estados Unidos. Eles são muito eficientes e falam uma linguagem diferente. Então, cada lugar que você vai, que você toca, cada grupo de pessoas com o qual você trabalha te ensina uma coisa. E eu acho que essa é a minha primeira grande lição, é de que as pessoas com quem você trabalha te ensinam a fazer o teu trabalho. As pessoas com quem você trabalha te ensinam a fazer o teu trabalho. Porque tem demandas técnicas, mas essas demandas o YouTube resolve. Hoje em dia, se você quer aprender um negócio, seja uma habilidade técnica, uma habilidade artística, quando eu comecei a tocar violão, não tinha. Eu imprimia a página da internet, porque eu não sabia se na semana seguinte aquela página ainda ia estar disponível. Hoje em dia, cara, não tem problema. Para cada vídeo que sai do YouTube, tem mais 10, né? E quando eu assumi o Ministério de Louvor e Artes na Comunidade do Redentor, era um desafio porque não existia modelo para o que a gente queria fazer. Eu era a única pessoa na ISLB, na Igreja Luterana, contratada para fazer aquilo. Então a gente foi improvisando, né? A gente faz o que dá com o que tem, mas eu aprendi algumas coisas ao longo do tempo. E acho que eu queria deixar com vocês essas pequenas coisas aqui. A primeira é de que é muito mais importante estar disponível para as pessoas do que para as coisas. Porque se você não tem as pessoas, você não faz as coisas. Então, no Redentor, por exemplo, quando eu recebi alguém novo, e o Ministério de Arte se tornou um ministério grande. No auge, na Redentor, a gente tinha 200 pessoas no Ministério de Artes. Era 5 corais, 7 bandas, grupo de composição, grupo de dança, fotografia, sabonetes artesanais, o que você quiser. A gente fazia qualquer coisa, praticamente qualquer coisa. Sempre que alguém entrava no Ministério de Artes, eu levava a pessoa para tomar café. E eu dizia para eles, olha, a parte mais importante do meu emprego é essa, é tomar café com você. Porque eu tenho que entender, eu tenho que entender o que te motiva a estar aqui, para eu poder proporcionar um bom espaço de desenvolvimento ministerial para você. O presbitério, deixa que eu lido. O orçamento, deixa que eu lido. As expectativas dos pastores, deixa que eu lido. Se você precisar, eu vou estar aqui para a gente tomar café. E isso virou uma agenda que eu uso até hoje. 10 anos depois de ter saído da Redentor, eu uso essa agenda. Eu tenho pessoas para quem eu ligo a cada 2 semanas. Eu não posso mais tomar café com elas, mas eu posso ligar no WhatsApp. A segunda coisa que tem a ver com essa disponibilidade é que o bom líder não levanta a si mesmo. O bom líder levanta os outros. Então, se eu faço o meu trabalho direito, não sou eu quem está na frente. São as pessoas que eu estou mentoreando que estão na frente. Isso, que vou chorar aqui com esses caras aqui. Porque isso é demais. Essa é a recompensa. E se eu estou sentadinho numa cadeira lá atrás, cara, fechou. Até melhor, porque daí ninguém me incomoda. E eles resolvem. Então, existe um senso de responsabilidade que tem a ver com essa ética e tem a ver com trazer para o centro da narrativa as pessoas com quem você está trabalhando. A boa liderança é uma liderança que se preocupa com o pormenor, com o bastidor, com a conversa, da coxia, porque é nesses lugares que se estabelecem as fundações do ministério, né? E a terceira coisa que eu aprendi foi que a liderança tem a ver com as coisas que eu, como músico, não gosto, que é planejamento e disciplina. Planejamento e disciplina. E eu aprendi a reconhecer o poder de eu me deparar com as minhas limitações, a humildade de saber quando eu não sei a resposta e tenho que perguntar para o outro, e a humildade de saber que eu tenho que prestar contas ao processo, assim como eu quero que os outros prestem contas ao processo. Então, se eu quero que os outros cheguem na hora, eu tenho que chegar na hora. Se eu quero que o outro estude, eu tenho que estudar. Se eu quero que os outros se comuniquem comigo, eu tenho que me comunicar com os outros.
E esse é um jugo da liderança que é quase como se fosse um espelho de desenvolvimento de espiritualidade, de maturidade pessoal, porque no processo você tem que se deparar com suas próprias limitações, com os pontos cegos da tua própria maneira de ver as coisas. E a gente vai se reinventando, e ao se reinventar, a gente cria narrativas de sustentabilidade, né? E eu queria terminar falando sobre mais um desses vagabundos que não está aqui, que é o Fernando. O Fernando, ele tinha 13 anos, ele era o baterista do grupo de adolescentes na Redentor. Ele chegou para mim e falou: Marcel, eu quero o teu emprego. Ousado ele. E eu disse assim: cara, a gente pode até, né, conversar a respeito de uma igreja para você trabalhar. E ele falou: não, você não está entendendo. Eu quero o teu emprego. Quando eu saí, demorou um pouquinho, mas quando eu saí do Brasil, ele depois pegou meu emprego. E depois ele veio fazer mestrado comigo lá nos Estados Unidos, para o qual a bolsa, viu, se alguém aí se interessar. E agora ele está fazendo doutorado. E eu estou sempre trabalhando para o Fernando andar para frente. E é muito bonito ver essas voltas que as coisas dão, e a gente aprende que as recompensas estão, para mim, talvez porque eu estou ficando velho, em sentar na cadeira no fundo e assistir o Fernando falar. Assim como estar aqui com vocês hoje e ver vocês falarem. E aí eu encerro a minha fala. Muito bom. E fechou no 0? 0. 15. 15 agora, isso. Então, quem tem alguma pergunta para fazer? Quem quer fazer algum comentário, a gente conversar sobre isso? Quero ser dizer, Marcel, que eu também queria o teu emprego. Hã? Eu também queria o teu emprego. Resolva com o Fernando. Sim. Mas aí vim para cá. E agora eu não quero agora mais não ele. quer, não quer mais. Inclusive quase veio, mas eu não quis. Tudo bem. É isso. Para mim é isso. Quem mais? Ali, Yuri. A gente leva o microfone, talvez? É boa Lizzy, pega aqui. para aparecer na gravação, para aparecer na gravação. Lizzy, pega o microfone. Igor, abre o microfone. Bom dia. Bom dia. Nem sempre vocês relataram alguns exemplos de vocês, e entre vocês mesmos, né, o exemplo do Fernando também, e vocês relataram exemplo de pessoas que demonstraram interesse, que queriam, mas talvez não, né? E as pessoas, no fundo, elas nem sabem muitas vezes que querem, mas elas querem se envolver no serviço, no ministério. Como a gente poderia, por exemplo, ajudar as pessoas a descobrir isso e a desenvolver isso? Para elas também se engajarem e elas descobrirem que elas estão ali porque elas realmente querem, não só porque todo mundo faz na igreja ou eu preciso fazer. Acho que a frase que eu estou pensando é: o relacionamento é mais importante do que o ministério. E não existe ministério sem relacionamento. Se eu só tenho relacionamento com as pessoas que eu quero que trabalhem nos projetos que eu quero fazer, tem um problema com a minha pastoral. Porque a minha pastoral precisa nascer de um interesse genuíno pela vida do outro. Uma das coisas que eu descobri ao longo do tempo é que os processos de mentoria começam muito antes das pessoas saberem o que elas querem fazer. Até porque, para falar a real, minha vida já avacalhou tanto, já mudou tantas vezes. Eu faço tanta coisa que eu disse para mim mesmo que eu nunca ia fazer. Por exemplo, eu Morar falei nos que Estados Unidos. eu falei, eu nunca vou morar nos Estados Unidos. Adivinha onde é que eu moro? Nos Estados Unidos. Eu falei, eu nunca vou ser professor universitário. O que eu sou? Professor universitário. Então, tem uma ironia. Mas os relacionamentos sobrevivem também à ironia. Eu acho que muito desse processo de discernimento, ele acontece no casulo do relacionamento, né? E esses relacionamentos não duram. Cara, a gente tocou junto ao longo dos anos várias vezes, mas meu interesse em vocês não é só quando eu preciso de um batera ou de um guitarrista. É na vida. Então, para mim, essa é a resposta. Eu acho que se você tentar pela via do convencimento, tipo, cara, você precisa fazer isso. Por quê? Porque não dá. Eu acho que tem que esperar dele nascer da pessoa o comprometimento de olhar para Mateus 28, 19 e pensar, cara, eu preciso fazer isso para falar do que eu vivo, do que eu sinto no meu coração para outras pessoas.
talvez isso seria colocar a cadeira aqui, sabe? Então é difícil, as pessoas querem também uma posição de evidência muitas vezes, né? Tá aqui tocando é legal, tá falando aqui também é legal, mas gente, tem muita coisa para fazer, sabe? E daí eu acho que se você ficar, é o que o pastor falou, eu acho que o relacionamento é importante porque você não pode ficar assim, cara, preciso de fazer tal coisa. Você fica chato. Fica chato. É o que eu sempre falo, no APV, todo mundo é voluntário. Não, tirando quem trabalha no projeto. Mas todo mundo ali escolheu, alguns não escolheram, desculpa, CBBistas, mas o CBB é obrigatório. Mas para os outros é voluntário. Se você escolheu estar lá, desde que não seja para fazer hora complementar, você está lá porque você gosta daquilo lá. Então você vai ter que se dedicar e fazer da melhor forma possível. Acho que se a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente tem que fazer o melhor possível. Isso para mim está claro também, no ministério, né? Eu já tive algumas pessoas que também passou pela vida e pela caminhada, e eu acredito que o mais importante é a pessoa servir, ela ter um coração servo. E isso aconteceu de muita gente chegar, Bebeto, eu não sei fazer nada, mas eu queria aprender. E eu acho que esse é o primeiro passo, esse é o primeiro caminho que a pessoa tem que tomar, uma decisão que ela tem que tomar para crescer e melhorar. E eu acredito que essa vontade é o mais importante, porque ensinar é a parte fácil. Ensinar a mexer na mesa de som, ensinar é a parte fácil. Agora, se a pessoa não quer, tu pode fazer de tudo que ela não vai aprender. Então, se ela quer, é muito mais fácil. Então, isso também a gente faz, já fizemos workshops, já fizemos várias coisas que às vezes instiga as pessoas a entender um pouco mais. E eu que sou da galera da multimídia, né, da mídia, a gente é totalmente atrás dos panos, né? A gente não aparece, a gente está escondido e tudo mais. E só que é algo que principalmente a galera mais jovem gosta, né? Então, sempre tá de portas abertas para eles e sempre tá abraçando esse pessoal porque é muito legal. Eu acho que atrás dos panos é muito importante. E valorizar também, né? Por exemplo, a galera atrás dos panos do APV não vem agradecer na frente. Mas se a cama entrar na hora errada... dei spoiler. Se a cama entrar na hora errada, é culpa do contra-regra. Exatamente. Então tem que ser valorizado sempre. Eu brinco que lá na mesa de som, o Igor tá lá na mesa. Sim. Cara, ele é a peça mais importante da banda. Sim, eles podem Ele estragar não tudo que a aparece. gente fizer. Se ele puxar a tomada lá, ele acaba com a banda. Tipo, ninguém escuta Não, nada. não. Mas, e é uma pessoa que está atrás dos panos. Mais uma pergunta? Bárbara? Lá. Tá de boa? Lá. Ali. Will, também tem uma pergunta, Will? Tá bom. Sou o Fernando, da Cruz Azul no Brasil. Eu queria falar sobre a vaidade. Já estou velho aí no ministério, né? Sou do Ministério de Louvor da minha igreja. E eu tive as minhas crises, né? De soberba e vaidade. E a pergunta é se vocês já tiveram esse tipo de crise e como lidar com isso no outro, quando a gente começa a observar na equipe, né? Porque eu vejo isso como um dos maiores perigos do ministério. Quer começar, Marcelo? Agora eu vou levantar. Eita! Olha o almoço, hein? Mexeu, levantou. Eu vou começar dizendo que eu tenho muita dificuldade com o discurso moralista que a gente usa para falar de vaidade no Ministério de Artes. Porque para mim isso tem a ver... Desculpa, Bárbara, não vou ficar na tua frente. Isso tem a ver com aquele papo todo de hoje de manhã. Que para mim tem a ver com o mecanismo de controle de artista. Mas eu vou chegar na resposta dessa pergunta. Tá? Então, eu acho que o discurso do você não pode, você não deve, você é pecador porque você está na frente, eu acho que isso nada disso adianta nada. É que nem tentar mandar em adolescente. Não funciona. Tem que ter um jeito melhor de lidar com a questão digamos, do ego, né? Que para mim tem a ver com aquele negócio da ética que eu falei antes. O ego sempre o tereis convosco. Isso não é só artista. O advogado tem, o arquiteto tem, o presidente da comunidade tem, o presidente da SLB tem, a pastora tem, todo mundo tem. O que existe é uma configuração na qual a personalidade de uma pessoa tem uma intersecção com uma demanda pública. Tem muito artista que está no seu próprio quarto, tocando, cantando, pintando e está bem. Não está mostrando para ninguém. Né? Agora, a hora que eu chego aqui para ministrar louvor, eu estou aqui.
Eu estou na frente. E eu estou fazendo o que eu faço, mas existe uma expectativa dessa constelação de pessoas, de que, de certa forma, tem uma liderança envolvida. E essa liderança ela é feita com o meu corpo, com a minha voz, com o conjunto das coisas que estão acontecendo aqui. Então, para ser um bom ministro de louvor nesse contexto, eu preciso aprender, sim, a ficar confortável na minha pele de ministro de louvor. Eu não posso, eu preciso desabrochar, eu preciso assumir a responsabilidade daquilo que eu estou fazendo. Mas tem um outro lado. Para esse negócio dar certo, a manutenção precisa ser um desenvolvimento de uma ética de ministério que dê conta do meu potencial de fazer cagada, que é imenso. Pergunta para minha esposa. Carol, Cara, querida. Por exemplo, no Gólgota, né, teve um momento no qual a gente começou a tocar mais, e daí o pessoal fazia fila, que queria autógrafo. E eu disse, cara, isso é ridículo, não vou dar autógrafo para ninguém. Primeiro, que isso, de novo, não adiantava. Segundo, porque eu percebi ao longo do tempo que eu estava perdendo uma oportunidade de aprender com as pessoas, de ouvir da vida das pessoas, de receber uma palavra que me encorajava. E aquilo virou um negócio super importante para a gente, não porque eu gostava de dar autógrafo, mas porque era uma oportunidade de relacionamento que eu estava perdendo. Tem uma diferença entre essa ideia da celebridade, como a gente recebe ela nas mídias sociais e tal, de botar uma pessoa num pedestal, e conhecer gente no rolê que você nunca teria conhecido de outro jeito, né? Esse trabalho de cultivo do quarto com a porta fechada, com a janela fechada, ele é uma parte integral do Ministério de Artes. Mas ele também é uma parte integral de qualquer outro ministério, né? E é uma maturidade que a gente desenvolve, na minha opinião, com o trabalho de mentoria, de discipulado, grupos de confissão, coisas que a gente coloca no lugar para a gente não se perder no processo. Eu não acho que isso é uma exclusividade do Ministério de Artes, mas eu acho que os Ministérios de Artes, como eles têm uma dimensão pública em que a gente aparece, esse elemento ele é exacerbado, digamos assim, né? Então a gente precisa lidar com ele de maneiras que eu acho que são um pouco únicas das demandas do Ministério. Então é uma resposta um pouco mais longa, mas eu acho que ela desmonta algumas das narrativas que a gente traz junto. Não sei se vocês querem complementar. Não, eu acho que eu queria falar um pouco. Tem a vaidade pro lado, tipo, eu quero aparecer, mas acho que também tem um pouco de humildade. Por exemplo, eu passei recentemente por um processo em que eu Bebeto, estava. não, obrigado. desculpa. Esqueci que estava ligado. Foi mal. Pô, você atrapalha a minha fala. Foi mal. Desculpa. Eu Eu sou tenho um cara ego. vaidoso. Não. Eu tive que reconhecer que eu não estava mais gostando de fazer aquilo. Eu parei de tocar porque me dava raiva escolher repertório. Me dava raiva fazer slide. Me dava raiva, eu arrumava todo o negócio. Gente, o que o Marcel não tem ali, que ele falou, não tem organização e disciplina, eu sou totalmente ao contrário. Para mim o cabo tem que estar passando reto, bonitinho. Eu estava cansado de fazer isso e chegar no domingo seguinte e a banda que não era minha, que ensaiou durante a semana, deixou aquilo lá virado um caos, entendeu? Eu estava cansado disso e eu parei de tocar. E eu falei para Deus assim, eu quero uma pausa e eu quero fazer outra coisa da minha vida. Eu queria muito falar da minha experiência, que talvez não é grande igual a do Marcel, mas tem um pouco já tem um pouco de caminhada. E eu pensei, eu queria muito falar disso em comunidades que talvez precisam de ajuda nessa área. E tem, né, Marcel? Quantos workshops já fez na vida? Tem muitas. 3 dias. Deus mandou uma pessoa, um pastor de Agrolândia, pastor da Gabi na época, e falou assim, Vini, a gente queria te contratar para um workshop de louvor. 3 dias demorou. Deus é bom e é rápido. Eu pensei, eu queria uma folga. Em 3 dias ele me mandou o que eu queria. E eu pedi. E agora eu rodo algumas cidades, já rodamos algumas cidades falando disso. Então tem que ter tem a vaidade, que é a ruim, mas acho que tem também uma humildade que a gente tem que ter, tipo, eu não aguento mais fazer e eu vou sair fora. Pro bem. E assim, surge alguém no lugar, não tem jeito. Fala, Marcelo. Não, só acho que para não complementar, tipo, mas rifar no que você está falando,
Eu acho muito difícil essa ideia de que eu vou eliminar a minha vaidade, mas é o cultivo da humildade que me ajuda a ter uma alternativa. Então, de novo, o compromisso ético de botar os outros na frente, por exemplo, de compartilhar, da vida em comunhão do Bonhoeffer. Essa ideia, para mim, ela é muito importante. Não é que eu vou conseguir extirpar toda a vaidade de mim, é que eu vou cultivar a humildade como um modo de viver. Não, achei interessante o que você falou, cultivar a humildade, sabe? A gente tem... eu acredito que todos nós temos dificuldade com isso. Quando envolve o ego, é bom. É bom. E... Passageia, né? Exatamente. Querido, que bom. E... eu tive muito problema com vaidade. Eu acho que isso também vem com a maturidade, sabe? O tempo vai passando, a gente vai entendendo, vai vendo que isso não leva a lugar nenhum, é uma palhaçada a gente ficar se achando e tal. Às vezes as pessoas comentam, eu escuto tipo de amigos, falam, pô, Bebeto, só fala da BMW. Gente, eu sou apaixonado por onde eu trabalho, eu sou muito apaixonado por onde eu trabalho. A Júlia, ela briga muito comigo porque eu sempre faço a mais, assim, eu sempre faço muito a mais do que é para eu fazer, porque eu gosto muito do que eu faço. E, eu não tenho faculdade, eu não tenho graduação, e quando tu olha para trás o histórico, onde Deus te coloca, dentro da igreja e também fora da igreja, a gente tem que ter um espírito de muita gratidão e de muita humildade, porque é nitidamente que não é pela gente. A gente não tem capacidade de fazer essas coisas. Então, cultivar a humildade é o caminho. Boa frase, Marcelo. Boa frase. William, e eu acho que a gente encerra, né? A última pergunta. Eu gosto de manter o tempo. Pode. Eu não sei se é uma pergunta que vai ser respondida rápida, então, mas eu vou fazer. Mas essa vai para o Bebeto, especificamente. E, Bebeto, você sabe, a gente sabe que a gente está num contexto de uma igreja histórica, e como você citou, tem um tradicionalismo muito grande dentro das igrejas luteranas, né? O que dificulta a missão urbana para alcançar novas pessoas e, abre aspas, aceitação, fecha aspas, da questão da multimídia na igreja, né? Eu queria saber da tua opinião de como que a gente pode lidar com isso, né, nas igrejas, e como que a gente pode implementar aos poucos para alcançar novas pessoas, né, para que a igreja não morra. Eu acredito que muito dessa resposta vem também com a mudança da geração. A geração vai mudando e as prioridades vão mudando também. Eu gosto muito de falar isso, eu vou até dar um spoiler do que eu vou falar hoje à tarde. Se não está na Bíblia, eu discuto, mas eu discuto muito. Assim, eu discuto muito. Do porquê que a gente faz, para que a gente faz. Se o homem, né, o homem inventou, não precisa ser feito, às vezes, da forma que é feito. Isso pode mudar. Eu entendo a nossa igreja, como é que eu vou falar? Por favor, gente, entenda o termo. A gente é muito pobre em missão. Eu acho que a gente pode fazer muito mais missão, por exemplo. Ir para fora da igreja, ser mais visto. A nossa teologia é muito boa. A gente é uma igreja muito centrada na palavra. Eu lembro que quando a gente começou a fazer a transmissão ao vivo na comunidade de Campinas, isso foi em 2018, o Rubens era o presidente na época, ele falou, Bebeto, a gente quer fazer transmissão ao vivo. Eu falei, cara, que animal, porque a gente tem uma qualidade boa de palavra. E, cara, vamos colocar aí na internet essa qualidade boa. Vamos falar cada vez mais para o mundo dessa qualidade que a gente tem. Nossas igrejas, né? Eu estou botando todo mundo na mesma caixa. Então, existe uma barreira geracional, existe uma barreira cultural também dentro da igreja. Eu acho que eu entendo a gente como comunidade. A gente é muito cômodo. Eu fico muito cômodo às vezes também. Daí eu lembro que eu tenho que chacoalhar e sair do lugar. Então, esses dois pontos eu diria que era o primeiro: geracional, de gerações, e cultural. Isso que é a nossa maior barreira, e quando a gente conseguir vencer isso, que eu não sei te dizer se vai ser amanhã, depois ou daqui a um ano, mas é o nosso maior desafio de a gente conseguir ser mais midiático, digamos assim. Show. Acabou o nosso tempo. Eu queria dizer que é muito legal ficar ouvindo vocês falar.
Aliás, a gente está disponível para conversar por aí, né? Sim, Se você sim. encontrar com a gente. Sim, pessoal, vocês podem conversar com os nossos artistas. Eles são humildes para isso. Né? É gente normal, tá tranquilo. Eu queria, então, dar rápidos avisos, porque agora é nosso almoço, 12:30. Primeiro, lá atrás tem alguns livros do Bruno Maroni. Pós-crédito, Sabedoria Bíblica para a Cultura Pop. Eu não consegui ler o livro inteiro ainda, mas a parte que eu li é muito boa. Assim, ó, realmente recomendo. Ajuda e invista